Bora lá, gente! Estamos começando aqui mais um podcast, mais um Pod Hypar, o podcast mais hypado do Brasil. Eu sou a Carol. Eu sou a Nathalie. E nós estamos aqui com ele, o brabo, meu amiguíssimo, maravilhoso, né? Nós temos muitas experiências com Deus juntos. Ele, pastor Wander Guimarães, o brabo aqui, gente, ele... Faça sua propaganda antes que eu vou falar. Antes da gente falar alguma coisa. Que alegria poder estar aqui. Nossa, é uma satisfação muito grande. Tenho acompanhado aí o trabalho de vocês, desse podcast maravilhoso. E tem sido algo grandioso, né? Que Deus colocou no coração de vocês. Tem impactado muitas pessoas. E eu tô aqui muito feliz. Tá aqui pra impactar também, hein, gente? Tô aqui muito feliz mesmo, de verdade, né? Honrado. E vamos lá, estamos na mão de Deus e que Deus nos conduza nessa noite. Amém! Amém! Vamos que vamos. Então bora! Então, você que está nos assistindo aqui nessa noite, já curte aqui esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, compartilha no YouTube, compartilha com quem você quiser, que acha que precisa dessa mensagem, que vai ser poderoso, tenho certeza disso. Inclusive, fica até o final, porque no final vai ter aquele testemunho top. Vai ter um testemunho... que eu tenho certeza que você vai... Não, e é um testemunho que tem até livro, minha gente. Olha aí, ó. Um livro Tem Jeito, que nasceu de um testemunho poderoso da vida do pastor Wander Guimarães. Então, você que quiser adquirir, tem disponível em algum site, tem? Nós temos só na Livraria da Saúde, na Livraria da Diadema Centro, mas... Olha aí, na Sara Saúde, Sara Diadema Centro, tem o livro disponível. Você vai ver o testemunho, você vai ver se vale a pena comprar ou não, tenho certeza que você vai sair correndo, já pode vir fazer mais, pastor. Porque realmente a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o livro, porque... O que foi a sua vida, hein, Wander Guimarães? O que foi aí que Deus fez na sua vida de maneira poderosa? Mas antes da gente falar, né, vamos guardar um suspense. Suspense pro final. Que eu queria falar também que já teve muita experiência espiritual junto. O pastor Wander também tem tem um ministério chamado para essa área, né? Batalha espiritual, guerra espiritual, batalha espiritual, intercessão, libertação, cura. Graças a Deus, Deus o usa de maneira poderosa. Ele tem os discípulos também usados de maneira poderosa nessa área. Sim. E ele já viu de tudo nessa vida. Ó, essa semana... Na verdade, ontem, né? Ontem no meu tempo, você vai ver daqui no futuro, né? Eu assisti um vídeo, eu até depois te mando. Um vídeo de um menininho. Ele tá, não sei se você viu, ele tá num tablet. É um tablet ou uma folha? E ele desenhou, né, 3 cordas e um cara enforcado numa corda. O menino devia ter uns 5 anos no máximo. Meu Deus. Aí o pai tá filmando de longe, assim, ele lá no quartinho dele desenhando. Aí ele foi pro quarto e falou assim, que é isso, filho? Que desenho é esse? Aí ele falou assim, eu tô desenhando ele. Aí ele falou assim, mas por que você tá desenhando ele? Aí ele falou assim, porque ele fica ali. Ele fica ali e ele não me deixa dormir. Aí ele falou assim, como assim ele não te deixa dormir? Ele falou assim, é porque ele fica chorando a noite inteira. E eu falo, chega. O menininho contando, assim, uma coisa, você vê que é uma coisa natural da criança, né? Nada forçado. E a criança atormentada por aquele cara enforcado. Cara, né? A gente sabe o que é. Enforcado no quarto dele, no quarto da criança. E o pai muda a criança de quarto. Quando o pai muda, ele põe uma câmera pra filmar o menino durante a noite. O menino acorda durante a noite, fica falando, para de chorar. Aí esse espírito arrasta o menino na cama assim. Nossa, que coisa, hein? É terrível. Então, a gente sabe que o mundo espiritual existe e é necessário quem se coloque assim à frente da batalha para interceder, para lutar, não exaltando o mal, né, ou algo maligno, mas para mostrar mesmo que existe o mundo espiritual, né? E ele é muito forte e ele atua poderosamente na nossa vida, não é verdade? Com certeza. Bom, as minhas primeiras experiências espirituais foram já no Revisão de Vida. Eita, né? É o nosso encontro com Deus aqui da Sara. Nosso encontro com Deus, agora dia 23, 24, 25 desse mês, né? E, bom, acho que uma das maiores experiências espirituais que marcaram a minha vida foi a transformação, o encontro com Deus, né? Ser batizado pelo Espírito Santo. Nossa. Eu acho que foi a maior experiência espiritual que eu tive. E o chamado de libertação foi muito precoce, né? Então, assim, eu tive uma abertura de uma visão espiritual muito rápida, né?
Então a própria palavra de Deus diz, né, que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, né, dominadores do mundo tenebroso, que agem nas regiões celestiais. Efésios 6:12 diz isso. E esse chamado foi muito precoce, porque assim que eu voltei do revisão de vida, que eu tive um encontro com Deus, explodiu o chamado no meu coração, o chamado de levar vidas para Jesus, né? Então assim, depois vocês vão saber do meu testemunho. Eu era uma ferramenta poderosa na mão do diabo, né, do inferno. E quando eu me converti ao Evangelho, eu falei, Senhor, é isso que eu quero viver. Um dia eu fui uma ferramenta na mão do diabo, agora eu quero ser uma ferramenta na mão de Deus. Só que eu não tinha a base e nenhum conhecimento de que a partir do momento que você se coloca na brecha por pessoas, você enfrenta batalhas espirituais. Isso é o que ninguém te conta, né? Surpresa, né? Surpresa, gente. Se não assusta, né? Mas eu comecei a levar muitas pessoas para a igreja, comecei a evangelizar, comecei a fazer uma revolução com a graça de Deus, né? Porque sem Deus a gente não faz nada. E então eu comecei a sofrer algumas retaliações. E então a minha visão espiritual se abriu. Na época, né, a Sônia, que era aqui da sede, a Sônia, a Silvia, né, também, que foi uma das minhas professoras, a Silvia. Vocês conhecem a Silvia, intercessora, né? Sim, demais. Beijo, Sônia, Silvia! Silvia. Silvia foi uma grande professora, né, juntamente com a Sônia, que era uma mulher que tinha uma visão espiritual fantástica. Sim. E elas perceberam isso, né? Você está trazendo muita gente. Você veio de um mundo, de um mundo tenebroso, né? Então, assim, ela sentiu a necessidade de me ajudar. Foi aí então que eu comecei a ter um entendimento de onde eu estava entrando e que batalha eu ia começar a enfrentar. Porque aí você falou assim, tô legal, tô saindo fora. Brincadeira, graças a Deus ele tomou a iniciativa de entrar. Né? E alguém, como que se diz? Depositou esperança nisso, né? Porque é muito raro a pessoa ver um potencial e um líder ir lá e colocar o potencial. Deu credibilidade, né? Isso mesmo. Ah, sim. Então, e aí foi desenvolvendo, né? As minhas primeiras experiências espirituais foram realmente muita tentação, né? O diabo trabalhava muito na questão da tentação, porque afinal de contas eu tinha acabado de sair do mundo. Então eu era tentado em tudo aquilo que eu fazia no mundo, né? Mulher, droga, bebida, propostas, né? E eu fui vencendo isso e fui entendendo que eu ia sofrer um ataque, né? Depois que Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, ele entrou no deserto para ser tentado, né? Então assim, eu estava naquele período. Então as pessoas me ajudaram a me preparar, a tomar cuidado e a combater esse primeiro ataque satânico que eu ia viver depois do meu batismo. Então assim, foi uma experiência surreal, porque foi um ataque que veio para ser fulminante. Sim. Né? Porque assim, o diabo sabia que depois que eu saísse desse primeiro grande ataque satânico, né, que não posso nem comparar eu com Jesus no deserto, né? Foi muito pouco, né? Minha tentação foi muito pouca. Mas assim, eu estava vivendo um período, né, da mesma forma que Jesus viveu. Depois do batismo, as minhas primeiras experiências espirituais. Então assim, eu fui cheio do Espírito Santo e agora eu ia precisar enfrentar os ataques satânicos e demoníacos, né? Que era para me derrubar, para me fazer desistir, para me abortar, né, no plano e na missão que Deus tinha preparado para a minha vida. E aí fui vencendo debaixo da palavra, vencendo debaixo da direção dos líderes que Deus foi colocando na minha vida, né? E também das professoras que foram me ajudando a vencer, né? Então assim, os ataques satânicos que eu tive, eu sentia gosto da cocaína descer pela garganta, né? Porque eu usava... Mesmo não tendo usado, você sentia? Isso mesmo. Nossa. Eu sentia o gosto amargo da cocaína descendo, eu sentia cheiro de bebida, né? Cheiro de uísque. Então, assim, realmente o diabo investiu pesado, né? Para me derrubar logo no início do meu chamado, na etapa principal do meu chamado, que é o começo. Porque a etapa principal de alguém é o começo. Sim, porque as sementes, né? Do semeador que sai a semear. Isso. Porque se o diabo consegue te parar no começo, né, ele consegue destruir aquilo que você ia construir no fim. Exatamente. Então, foi sobrenatural. Foi algo assim
Surreal. No começo, o seu alicerce ainda é muito pequeno, né? Você não tá plantado, enraizado. Então, ele quer impedir as suas raízes penetrar ali num terreno fértil, né? Sim. Então, se ele conseguir no comecinho, geralmente é sempre nessa volta de encontro com Deus, revisão de vidas, né? Geralmente, quando Deus firma o chamado, te chama, né? Vem as vozes para tentar calar. Verdade. Sim, E inúmeras propostas, né? Depois que eu comecei a exercer o chamado, muitos amigos começaram a aparecer, muitas propostas começaram a surgir. Então, assim, a tentação começou a ficar maior. E aí as pessoas perguntam, mas como que você venceu essa primeira etapa? Eu estava envolvido em tudo que a igreja proporcionava. Olha aí. Isso é essencial demais. Tudo, né? Então, assim, eu precisava me fortalecer espiritualmente, porque, na verdade, eu não ia enfrentar qualquer inimigo. Exatamente. Né? Apesar que ele não é mais poderoso do que Deus. Sim. Né? Mas eu ainda não tinha total poder sobre ele, né? E aí foi onde eu me envolvi em tudo. Onde tinha célula eu estava dentro, discipulado eu estava dentro. Então. Reuniões eu estava dentro, conferências. E eu acho que isso é um discernimento que você teve que poucas pessoas têm. Porque as pessoas são mais envolvidas com sentimentos, tipo assim, a sensação de estar forte, pensa que traz a garantia de eu não preciso estar envolvido com nada. Porque eu já tô me sentindo forte, eu já tô me sentindo bem, acabei de voltar de uma revisão. Então, é muito pelo contrário, né? Quando o bebê nasce, é aí que ele precisa ser alimentado. Sim. Isso é verdade. Né? De hora em hora, o bebê que nasce ali tem que mamar o tempo todo. E é isso que faz o bebê crescer. E a gente na fé é isso, né? Quando nasce pra Deus, tem que estar o tempo todo ali, na fonte. Isso mesmo, verdade. E aí eu fui me entregando e eu fugia desse chamado de quebra de maldição, libertação e cura. Né? Você tinha medo? Ele olhou, tipo, eu conto ou vocês contam? Bom, vocês entenderam começo, aí, né? No começo eu ficava meio, né? Você ouvia vozes? Olha, mais vultos, né? Muitos vultos. Na verdade, quando eu era do mundo, uma vez eu recebi uma visitação indesejada, né? Então você vai contar isso no seu testemunho. Depois. Mas depois também no mundo eu recebi uma visitação sobrenatural. Né? Olha aí, que bem. Até eu tô ansiosa. Eu também. Vamos... Ai, meu Mas Deus. Exercendo o chamado assim da quebra de maldição e libertação, a minha primeira experiência foi quando eu comecei a levar muita gente para a igreja. E então, uma menina de 15 anos, né, que morava lá para o lado do Dourado, e era meio sombrio onde ela morava, né, no meio do mato, uma casa no meio do mato. E então, nós começamos a ganhar a vida dessa menina, né, juntamente com os nossos discípulos na época, né, Douglas e Gianni. E essa menina, infelizmente, ela tinha um histórico muito difícil, né. Ela tinha sido consagrada, né, a alguma entidade. E então, ali, o chamado da quebra de maldição, libertação e cura começou a ser desenvolvido na prática, porque eu acho que a melhor maneira de aprender isso é verdade. É ter experiências, é a prática, né? Isso realmente. Então, foi algo surreal. Né? Nós estávamos uma vez na casa e ela manifestou pela primeira vez na minha frente, e aquela era a minha primeira vez que eu ia precisar me deparar com aquela situação. E isso durou a noite inteira. Então isso existe? Com certeza. Me conta agora como é que foi essa primeira vez expulsando o demônio. Meu Deus do céu. Ela manifestou de uma forma assim agressiva, né? Não dava para enxergar os olhos, né? Tipo assim, uma coisa tremendamente assustadora, né? Eu me arrepiei inteiro. E aí eu lembrei de todas as aulas que eu tinha tido com as nossas professoras, né, e tal. E eu falei, agora, eu acho que a melhor maneira de aprender, a melhor maneira de enfrentar isso é na prática. E aí foi para aonde eu comecei a exercer, comecei a praticar, e ali eu tive uma experiência assim marcante, né? Porque eu precisava de muito mais experiência para lidar com o que eu estava lidando, porque na verdade não era qualquer demônio que tinha manifestado nela, né? Era um grande. Era um grande, né? Uhum. Na hierarquia dele, eles são grandes, né? Uhum. Entre eles, né? E foi uma luta. Era o mais que durou resistente, vamos falar assim, né? Isso. Durou a noite toda, né? Foi uma coisa... Logo de primeira você pegou assim? Anormal, que a vizinhança foi lá na casa para ver o que estava acontecendo. Olha. Então, assim, parou a rua, né? Parou a rua. Mas, depois disso, com essa mesma pessoa, nós tivemos uma experiência também dentro de uma van. Ela incorporou e aí ela tentou puxar o volante da van. A van estava lotada de gente. Então, assim, foi uma coisa, assim, tremenda, né?
E o diabo a todo tempo falava, você não vai conseguir, eu vou te parar, né? Eu vou acabar com a sua vida, você é meu. Eu falei, eu sou de Deus, tô fora, eu já fui seu, não te pertenço mais, né? Amém. Mas tive inúmeras experiências. Uma das mais marcantes que eu tive também, foram diversas, tá? Se eu for contar aqui, não vai dar. Vai ser um podcast só pra isso. Vocês sabem que o pastor Wander volte? Experiências espirituais. E se eu estiver falando muito também, me breca. Não, pode. Falar, não paro mais. Não, aqui você pode tudo. Mas eu tô contando as mais marcantes. Nós tivemos uma experiência, eu e minha esposa, a pastora Lília, né? De ir na casa de uma pessoa que pediu socorro. E quando nós entramos na casa, o primeiro que estava endemoniado era o cachorro. Que aí o cachorro veio querer morder a gente ferozmente. E eu falei, eu não acredito que... Pra quem não tem muito entendimento em casa, pensa que é algo natural, né? Mas a gente sente, sabe, né? Sente, é uma coisa assim, espiritual mesmo. Exato. E aí as pessoas falam, bom, mas demônio entra em cachorro? Entrou nos porcos lá, né? Na passagem de Gadareno. E então o primeiro desafio foi esse. E assim, parece uma coisa engraçada, mas você olhar para um cachorro e falar assim, amarrado em nome de Jesus. Aí vira ele amarrado em nome de Jesus. Aí o cachorro entrou para dentro da casinha. E aí nós entramos dentro da casa, só que a casa não tinha só uma pessoa manifestada, tinham 3. E uma em cada cômodo da casa. Uma em cada cômodo da casa. Misericórdia. Parece filme de terror, né? Mas foi um filme de terror mesmo. Aquele que você vai entrando nos cômodos assim, velho. Meu Deus. Tenebroso. Agora a gente ri, mas na hora... E um apareceu com uma faca na mão, o outro no final de um corredor escuro, e aí tinha uma porta da sala aqui, ou melhor, do quarto aqui, e aqui era a sala. E a pessoa que nos chamou falou, pelo amor de Deus, dentro do quarto. E aí eu fui entrar para dentro do quarto. Quando eu entrei para dentro do quarto, a porta fechou. Né? A porta Sozinha? fechou. Quem ficou aqui? Ficou a pastora Lília, né? E a menina que tinha pedido socorro ficou aqui. E eu fiquei dentro do quarto. Eu tô chocada. A porta fechou. Eu tô ficando, nossa. Não, a porta fechou. E não fechou assim, treque. Fiz pá. Puf, eu falei, meu Deus. É só o Senhor aqui mesmo. Só o Senhor é Deus. E aí, eu entrei. Na hora que eu entrei, que eu olhei, na hora, a mulher estava deitada debaixo de um lençol todo branco. E aí ela sentou. E ela falou, não com a voz, né? Com uma voz meia grossa, né? O que você está fazendo aqui? Vai embora daqui. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu entrei no filme O Exorcista. Matou a charada. Eu me arrepiei da ponta do pé até o último fio de cabelo. E eu olhando para aquilo, eu falei, eu não tô vendo isso não. Senhor Deus. E eu falei, será que foi a Lília que bateu a porta? Porque Fica aí, mano. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, Jesus? Não dava para ver a menina dos olhos. Tudo branco. Se ela virasse o pescoço ali... Já sacava o celular e gravava. Exorcista parte 2, misericórdia. Terrível. Gente. Sangue de Jesus. E aí, ela levantou, na hora que eu entrei, ela levantou, olhou pra mim e falou isso, né? Que eu falei aqui, né? E aí, ela já deu um pulo da cama e veio pra cima de mim. Aí já foi a hora que eu coloquei a mão na cabeça. E aí começou uma guerra espiritual, uma batalha espiritual ali muito grande. Meu Deus. Ela conseguiu sair debaixo da minha mão. E aí, daqui a pouco, ela virou, fez uma ponte. Ela não estava engatinhando. Gente, era o próprio filme mesmo. Uma Meu ponte. pai amado. Uma ponte. Uhum. E aí, quando ela virou uma ponte, ela começou a andar que nem um caranguejo. Só que ela queria andar dando círculo, fazendo círculo em volta de mim. E ali, na hora, eu já repreendi, coloquei a mão na cabeça de novo. E aí, começamos uma luta ali espiritual, né? Uma batalha espiritual, até que foi expulso. Só que as outras pessoas continuavam. E a Lília tirando o demônio de um aqui e o outro lá no fundo do corredor, olhando por um espelho que dava tipo aquele efeito portelusa, né? Meu Deus, total. Tipo,
Uma coisa sinistra, a casa toda sombria. Essa foi a mais terrível, assim, experiência? Essa daí foi uma das mais terríveis que eu tive. Eu tive outras, né? Mas essa daí foi uma coisa assim, porque tudo estava sendo no início, né? Depois que você vai pegando experiência, vai pegando autoridade, depois que você vai se aprofundando, vai aprendendo, vai mergulhando, você acaba tratando isso até como algo natural, né? Nós falamos isso hoje, depois de ter diversas experiências, né? Mas, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro, com a palavra de Deus e debaixo da autoridade dele, nós não temos que temer nada. Amém, né? É verdade. Temos que lutar e batalhar, enfrentar mesmo. Sim. Mas tive uma outra batalha, a terceira e última. Depois a gente conta o restante. Pode contar, passou tranquilo não. Foi uma revisão de vida. Eu não sei se eu posso falar. Se você quiser saber... Vá revisão de vidas. Acho melhor não falar, né? Melhor da pessoa descobrir lá. É forte. Que não seja da sua vida. Amém. Mas dentro disso, por que a gente tá falando disso logo agora no começo? Não é pra enaltecer o diabo, não, que não é o nosso papel aqui nesse podcast. João não mesmo. 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus, e sei que tem vencido os falsos profetas, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém. Olha aí, é exatamente isso. Mas a gente quer trabalhar aqui essa linha mais espiritual, porque o mundo espiritual, o mundo natural é reflexo do mundo espiritual, Sim. não é? E o que interfere muito o mundo nossa vida, né, nossa maneira de andar, de caminhar, assim, que envolve o mundo espiritual, são as nossas escolhas também, né? Sim. Que a gente pode ter bons frutos ou maus, né? Do fruto das Sim. nossas escolhas, né? Dentro daquilo que nós praticamos, nós fazemos, nós decidimos. Sim. E dentro das escolhas, nós colhemos isso, né? Dentro das nossas escolhas, nós entendemos que o mundo espiritual interfere de alguma maneira, seja pro bem ou seja pro mal, Sim. né? Eu quero saber, assim, dentro das escolhas que você fez, né? Até entrando dentro do seu testemunho mesmo, assim, como que foi, assim, as suas escolhas, o fruto que você colheu, não só espiritualmente, mas naturalmente também, o que refletiu. Sim. Carol, eu consegui entender o poder de uma escolha depois de ter vivido no inferno, né? Então, assim, nós viemos de uma família bem humilde, né? Uma família em que a mãe teria que dar a sua vida para sustentar seus filhos. Infelizmente, meu Vocês são pai, em quantos? Nós somos em 3 irmãos. Sim. Eu sou o mais velho, tem a minha irmã, que é do meio, e meu irmão caçula, que é o neto, né? Sim. A Michelle é do meio, né? Eu sou o mais velho. Então, assim, minha família sempre foi honesta, trabalhadora, né? Uhum. Mas minha família também fez algumas escolhas erradas, né? Infelizmente, meu paizinho, né, que eu amo tanto, né? Ele até hoje tem problema com álcool, né? Infelizmente, até hoje ele tem problema com álcool. Que é uma realidade para muitas famílias, né? Tenho certeza que alguém que está assistindo aqui conhece Sim. alguém alguém na família que tem problema com álcool, que sofreu até dentro de casa, né? E é a pior droga que tem, porque ela passa despercebida, mas ela é o ponto de partida para tudo, né? E então nós nascemos dentro de um lar, infelizmente, sem estrutura, destruído, onde nós não conhecemos a palavra de Deus, né? Muita briga, muita confusão, até mesmo violência. Mas assim, eu não culpo meu pai por isso, porque infelizmente, na verdade, hoje eu vejo que é uma batalha espiritual, né? Não é a pessoa em si. Temos orado, jejuado por isso e cremos que a obra de Deus ainda vai se cumprir. Amém. Amém. Então, a escolha é tudo, né? A escolha lá atrás define uma descendência, né? Define uma geração. Então, escolhas erradas, destinos errados, né? Aconteceu isso no Éden, quando Deus falou, olha, Forte. tudo isso aqui você pode usufruir, mas menos disso aqui eu quero que você usufrua. Ou seja, você pode comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, infelizmente, quanto mais você fala, não vai por aí, né? Igual criança, né? Não põe o dedo na tomada. Fala, não vai por aí. O ser humano Vai lá e faz. não põe o dedo na tomada, é que põe. Mas então, nosso lar teve infelizmente, essa consequência, né? Escolhas erradas lá atrás foram trazendo consequências para nós, né? E nasci dentro de um lar, infelizmente, sem estrutura,
Essa estrutura emocional, né, que foi abalada, né? Tudo, né? Emocional, o ensino, princípios, né? Apesar que meu avô e minha avó sempre nos ensinou, minha mãe também, meu pai também, independente do problema, mas Sim. Uma escolha errada pode acabar com toda a estrutura, né? Uhum. Então, foi uma grande guerra na nossa infância. Eu tive que cuidar dos meus irmãos para minha mãe poder trabalhar. Meu pai estava impossibilitado, tive que visitar ele algumas vezes em clínica de reabilitação, hospital de louco, né? Nossa. E na época minha mãe não tinha muito conhecimento, procurou ajuda em outros lugares, né? Em outros lugares. E a situação só piorava cada vez mais, né? Então eu nasci dentro de um lar, infelizmente, destruído, porque faltava a base, né? A palavra, a presença de Deus. Conheci o mundo muito cedo. E por conhecer o mundo muito cedo, acabei me envolvendo com coisas erradas muito cedo. Né? Quantos anos, mais ou menos, você começou a ir pra... Olha, de 12 anos eu já comecei a beber. Eita. 12 anos, mais ou menos, 12, 13. E pior que essa é a realidade das pessoas hoje em dia, né? A gente começa bem mais cedo, inclusive. E as pessoas acham que não tem a necessidade de falar de Deus para as crianças, né? Mas olha aí, sim. Por isso que o Ministério Kids hoje é um dos maiores ministérios dentro da igreja, né? Uhum. É a base, né? É a base. E aí foi indo. Porque ele faz o papel de quem não teve uma base em casa, né? Tem na igreja, a palavra a firmada. Palavra de Deus é o maior princípio, né? O maior ensinamento vem dela. Então, me envolvi com coisa errada, com droga, com bebida. Cedo também, com droga? Muito cedo. Comecei a roubar muito cedo, fazer coisa errada. Então, era muito conhecido onde eu morava, né? E aí, minha vida estava indo para desgraça, muita confusão, muita briga, muitos inimigos, né? Na verdade, eu escapei da morte. Escapei não, né? Foi um livramento de Deus muitas das vezes na minha vida, porque não era nem para estar vivo, né? Sim. Então, assim, já escapei da morte por muitas vezes. Me deparei com a morte muitas vezes, né? E a minha vida foi tomando essa proporção. Aí, até o dia que eu conheci a pastora Lília, né? Com quantos anos? Olha, ela mentiu para mim. Ela mentiu pra mim, porque ela falou que ela tinha 20 anos, 18 anos na época, eu acho. 18, 20 anos. Ela falou que era de maior, só que na verdade ela tinha 16. Ixi. Olha, e você já tava com quanto? Eu tinha 21. Ah, não é tanta diferença assim, não. Na época, né? Na época não, mas hoje em dia o pau quebra. Né? Hoje em dia. Mas então nós nos conhecemos, e então eu falei, eu quero parar com essa vida, sabe? Eu quero sossegar. Ela já era da igreja? Não. Nós não éramos da igreja, nós não conhecíamos igreja. Na verdade, eu era muito crítico com a igreja. Eu era perseguidor de igreja, de pastor. De pastor. Isso, terrível. Então... Geralmente os pastores tudo tem essa fama, né? De quem perseguia pastor. Isso. Então você que tá perseguindo, cuidado, hein? Logo é você. E aí eu resolvi ficar tranquilo, sossegar, mas depois de um tempo aconteceu algo que foi uma porta, uma brecha, em que ali eu tive que tomar uma decisão e ter uma escolha. E infelizmente eu tive a escolha errada, né? Porque na época minha irmã, infelizmente, ela foi violentada, né? numa favela próxima de casa. E eu fiquei sabendo e eu me revoltei, né? Me revoltei, senso de vingança, desejo de vingança. E eu falei, eu quero vingança. E eu comecei a me enturmar novamente com algumas pessoas que eu andava no passado, né? Então você chegou a andar nesse meio. Sim. Aí saiu, depois conheceu a Lília. Parou. Sosseguei, comecei a trabalhar. E aí, devido a esse acontecido, você voltou a procurar. Voltei a procurar pelo desejo de vingança, né? Contra a vida da pessoa que tinha cometido aquilo na época e tal. Deixou ser consumido pela raiva, pelo ódio. Demais, porque eu vi a situação da minha irmã e realmente foi algo assim que mexeu muito comigo, né? Como que é esse sentimento de vingança, assim? Porque talvez tenha alguém assistindo a gente que hoje aconteceu algo com alguém próximo, até consigo mesmo, e tem esse sentimento, assim, tipo, de revidar o que aconteceu. Olha, o desejo de vingança, nada mais, nada menos, é de que é um sentimento muito diabólico, né? Muito diabólico, porque, assim, é uma brecha que o diabo encontra na vida da pessoa para que ela possa praticar o mesmo mal que a outra pessoa também praticou. Nossa, pode.
Então, assim, o mal não se paga com o mal, né? Então, o diabo, ele usa essa ferramenta, né? Hoje em dia, as pessoas são muito vingativas, guardam muito rancor, ódio, mágoa e querem pagar tudo com a mesma moeda. E essa é uma estratégia do diabo, porque violência gera violência, morte gera morte, destruição gera destruição. Um abismo atrai o outro. Um abismo atrai outro abismo, verdade. E foi esse sentimento. E aí, ia atrás do cara, né? Ele também vinha atrás da gente. Então, assim, para poder, sabe, fazer alguma coisa, se vingar, né? Então, assim, eu acho que todo mundo está entendendo o que eu quero dizer. E aí, então, eu me voltei novamente para a criminalidade. Só que dessa vez eu comecei a mentir muito, mentia para minha família que estava trabalhando. Só que, você já tinha casado? Já estava morando junto com a Lília. E aí a Isabela já era nascida, né, quando aconteceu esse fato aí da minha irmã. Sua filha. Isso, a Isabela, que hoje tem 23 anos, vai me dar um netinho agora, graças a Deus. E eu comecei a me envolver, comecei a usar droga, né, de novo, né, a droga que eu usava. Tinha até parado de usar? Tinha parado de usar, a única coisa que eu fazia era beber ainda, né. Olha o que a falta de perdão faz, né? Vai destruindo tudo de novo. Tudo de novo. Você volta novamente. É o ressentimento, né? Sim, essa é a palavra. O cachorro volta, né, ao seu próprio vômito. Né? Então, a minha vida foi indo por essa linha, né? Então, eu comecei a roubar de novo, comecei a usar droga, comecei a ficar nas noitadas. A Lília sofreu demais, né? A Lília foi uma grande guerreira, ainda é, né? E a Isabela, vendo essa destruição dentro de casa, a Isabela já tinha entendimento, né? Era bem pequenininha, mas conseguia ver, né? E aí, durante um período, né, eu comecei a traficar e roubando, né? Surgiu um assalto para fazer, né, de uma proporção grande. Era um cofre de uma churrascaria em São Bernardo do Campo e era no Dia das Mães. E aí nós fomos. E quando nós chegamos lá, fizemos toda a abordagem. Quando nós estávamos prontos para sair, né? Porque foi depois do expediente, eu conheci o inferno pela primeira vez, né? Então, nós fomos cercados pela polícia e ali começou uma troca de tiros, né? E eu quase morri. Nossa. Fomos presos, né? Passamos na televisão, no Cidade Alerta, tudo. E naquele momento que passou no Cidade Alerta, a minha família descobriu realmente o que eu estava fazendo. Desconfiava de tudo. E até mesmo a Lília, eu consegui enganar ela muito, consegui esconder muita coisa dela, porque ela nunca concordou com a vida que eu levava, né? E então meu avô viu aquela cena na televisão. Ele já estava doente, né? Depois de um tempo ele teve que ser hospitalizado, passou mal, né? E então, depois, nunca mais voltou para casa, né? E aí, eu naquele lugar, já com o desejo de vingança do cara que tinha feito mal com a minha irmã, agora comecei a carregar o sentimento de culpa da morte do meu avô. Então, assim, o diabo achou todas as brechas que ele queria para destruir minha vida, por causa de uma escolha que eu tive, né? E aí, dentro da cadeia, depois de ter se transferido para diversas cadeias, chegando em uma delas, eu comecei a me aprofundar mesmo. A Lília foi me visitar, eu falei para ela assim, olha, vai fazer sua vida, né? Pega minha filha, arruma um marido aí, vai cuidar da sua vida, porque é isso aqui que eu quero viver a partir de agora. Nossa. Né? A minha vida aqui vai ser essa. Você quis se afundar ainda mais. Escolhas. E a Lília falou, não, eu não vou desistir da sua vida, né? A família dela se voltou toda contra ela, contra mim então nem se fala. E aí comecei essa longa trajetória na penitenciária, né? Foram 3 anos e meio preso. 3 anos. Me tornei uma pessoa 10 vezes pior do que eu já era, tudo isso por causa das escolhas, né? E então, depois de 3 anos e meio, depois de ter participado de rebeliões, né? Me aprofundei na criminalidade, né? E saindo pra rua, ganhando a liberdade, todo mundo achou que eu ia mudar de vida, mas na verdade eu estava 10 vezes pior do que eu já era. Nossa. Porque você decidiu isso no coração lá dentro. Decidi. Fiz uma escolha. É isso aqui que eu quero viver.
E então, roubando de novo, traficando de novo, só que agora eu estava viciado na cocaína, viciado no álcool, né? Comecei a fazer tudo de novo. Só que então, o diabo já tinha um tapete preparado para puxar, né? E puxou. E aí foi aonde eu caí na depressão, foi aonde eu comecei a me isolar, foi aonde eu comecei a perder tudo que eu tinha conseguido com dinheiro sujo. Então, assim, você tem muitos amigos quando você está no auge daquela porta para fora no mundo, na criminalidade. Mas quando você começa a perder tudo, você também começa a perder aquelas pessoas que diziam estar do seu lado. Então, eu cheguei no fundo do poço. Então, eu já não tinha mais nada, porque eu tive que morar separado da Lília, porque não tinha condição de eu morar com ela, né? Pela vida que levava e pela criança também. Sim. Então, no livro tem mais detalhes, né? Você vai ver no livro. Uhum. A Lília também tentou suicídio, né? A minha esposa tentou suicídio, tem no livro, né? Porque é muita coisa para falar. Então, a Lília também tentou suicídio, uma época que a gente conseguiu morar junto um pouco. Só que não tinha condições. Eu tive que ir para casa da minha mãe, ela teve que ficar morando sozinha com as minhas filhas. A Maria Eduarda também já nasceu. Meu Deus. Então, assim, um lar destruído. O destino das minhas filhas já estava traçado. Era baile funk, era droga, era destruição. E aí... Que engraçado, né? Porque você falou do seu pai no começo, das decisões de... A história estava se repetindo. Né? A história estava se repetindo. Eu tentei suicídio também 2 vezes, né? Tentei suicídio, foi frustrada. Depois de ter cheirado muita cocaína, eu tentei dar um tiro na minha cabeça, a arma falhou. Na outra vez, eu ia tentar me matar também, atirando na minha cabeça. Chegaram pessoas na hora, né? Meu Deus. Só que nesse quadro de depressão, né? Quadro de depressão. Não tinha força para nada, não tinha coragem para nada, né? A minha vida estava completamente destruída. Até o dia que eu saí numa sexta-feira, né? E usei, junto com outras pessoas, mais ou menos umas 40 gramas de cocaína na época. Bebendo muito, 3 dias isso, direto. Falei, hoje eu vou me matar, só que hoje eu vou conseguir. Né? Estou finalizando aqui já o testemunho, sim. Né? Eu quero que as pessoas vejam o livro, porque é muita coisa para falar. Uhum. E aí eu falei, hoje eu vou acabar com a minha vida, só que hoje eu vou acabar de verdade. Dessa vez ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Hoje eu vou me matar. Então estava amanhecendo de domingo para segunda, 3 dias fora de casa. 4 e pouco da manhã, os ônibus começando a passar, eu falei, eu vou... jogar na frente. Eu vou dar um tiro na minha cabeça. Se falhar de novo essa porcaria aqui, eu falei desse jeito, eu vou me jogar dentro do primeiro ônibus aí, mas agora chega. Eu escutava algumas vozes, né, que falavam assim, você é um lixo, você não presta, você já fez isso, você já fez aquilo, você já viciou muita gente, você já destruiu a vida de muita gente, você não presta para nada, você está acabando com a sua família, você está acabando com a sua vida. A única maneira de você acabar com o sofrimento de todo mundo é você tirar a sua própria vida. E acabar com o seu sofrimento é você tirar a sua própria vida. Meu Deus. E aí eu falei, agora, né? Armado, drogado, bêbado, todo sujo, pronto para me suicidar. Do nada, presta aqui, apareceu um homem, estava garoando, frio, apareceu um homem com um negócio preto na mão, vindo na minha direção. E era um livro. E ele veio na minha direção. E ele falou, posso falar uma coisa para você? Eu falei, eu não quero te ouvir. Eu não quero te ouvir, não quero ouvir ninguém. Porque o diabo começou a falar assim, vai impedir você de fazer o que você tem que fazer. E eu falei, olha, se eu fosse você, eu saia de perto de mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E você estava armado? Eu já fiz aquilo. E eu peguei e falei, olha, eu acho melhor sair daqui, porque senão eu posso atirar em você. Ele deu 2 passos para frente, depois voltou e falou, olha, pode atirar. Só que eu não vou sair daqui sem falar o que você precisa escutar. Eita. Você vai morrer. Você vai morrer. E hoje mesmo vai nascer um homem de Deus.
Aí eu comecei a chorar. Não, tô arrepiada. Essa foi a maior experiência espiritual que eu tive. Meu Deus do céu. Chorar. Que homem... Chocada! O que é um homem na força de Deus, né? Nó! Meu Deus do céu. E aí, comecei a chorar, comecei a limpar o olho. E aí, cadê o cara? Sumiu. Então, na hora eu lembrei do Bruno e da Laís, né? Meus primos que estavam indo para a igreja, estavam vindo na Sara Nossa Terra da Saúde. Na antiga Sara Nossa Terra da Saúde, na Vila Jabaquara. E aí, na hora eu lembrei do convite que eles tinham feito para mim, eu recusava, xingava, zombava. E aí eu liguei para ele e falou, cara, onde você tá, pelo amor de Deus? Todo mundo tá atrás de você, já foram em hospital, já foram... Eu falei, Bruno, eu só quero saber de uma coisa. Que dia que é o culto lá na sua igreja? Não. Meu Deus. Ele falou, é no sábado. Olha aí. Era o Arena. Nossa. Eu falei assim, eu quero conhecer esse Deus que você diz que cura aí, que liberta, que restaura aí. Meu Deus. E aí naquela semana eu estava pronto para entregar minha vida para Jesus. Quando chega na sexta-feira eu tive uma recaída. Usei droga de novo, caí. Voltei no sábado, e quando foi no sábado à tarde, cheguei em casa, minha esposa daquele jeito. E aí eu falei, eu vou para a igreja. Ela não acreditou muito, né? E aí eu entrei para dentro do banheiro, comecei a olhar no espelho, vi minha vida passar como um filme. E eu falei, Deus, hoje eu quero te conhecer. Quero conhecer esse Deus que todo mundo fala que cura, que restaura, que salva, que liberta. Nossa. Eu quero, se todo mundo tem direito a uma segunda chance, eu quero ter a minha. E aí foi onde eu fui na arena. Quando eu cheguei na arena, falei, opa, tô em casa. Uhul. Meu Deus. Nossa. Só que nós chegamos até um pouco atrasado, porque quando eu cheguei estava iniciando um momento profético. E o momento profético falou justamente aquilo que o cara tinha falado para mim. Não. Era necessário morrer para que uma nova vida possa nascer. Meu Deus do céu. O câmera tá chorando ali já. O câmera e quem tá por trás das câmeras também, né? Mas, nossa Deus, é algo... É muito sobrenatural, né? E aí eu já saí dali já decidido. Fiz minha escolha. Falei, é isso aqui que eu quero viver. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu cansei dessa vida desgraçada, dessa vida de ilusão. Cansei desse mundo fake, né? Cansei dessa criminalidade mentirosa, né? Porque é uma ilusão. O caminho é morte, o caminho é cadeia, o caminho é sofrimento. Você acaba com a sua vida, você acaba com a sua família, né? A mesma coisa a droga, a bebida. Então assim, eu falei, não. Eu entendi que eu poderia ser feliz, sem nada que o mundo pudesse me proporcionar. Meu Deus do céu. E aí foi aonde eu entreguei minha vida para Jesus mesmo. Depois eu fui no Revisão de Vida. E aí depois que eu voltei no Revisão de Vidas, eu fiz uma outra escolha. Falei, eu quero viver o chamado, eu quero viver o propósito. A escolha que eu fiz é, um dia eu escolhi ser uma ferramenta na mão de Satanás. Hoje eu escolho ser uma ferramenta na mão de Deus. E aí foi aonde eu comecei a liderança sem saber que eu era líder. Comecei a exercer o meu chamado, comecei a me entregar na missão, no propósito. E hoje, graças a Deus, né, sou pastor coordenador. Nós coordenamos 5 igrejas. Meu por Deus. Enquanto. Vivo o melhor tempo da minha vida no propósito, no chamado, né? O chamado é tudo para mim. Pastorear é tudo para mim. Não vivo sem isso. Não consigo me ver fora de uma igreja, fora da missão, fora do propósito, né? Deus. As guerras são grandes, as batalhas são grandes, mas a paixão pelo propósito aumenta cada vez mais. A paixão pela missão aumenta cada vez mais. Então hoje eu e a minha esposa, nós sabemos o que é viver de verdade, né? Tivemos a nossa vida completamente transformada, genuinamente, né? E moramos no mesmo lugar, andamos de cabeça erguida e todo mundo vê o que Deus fez na nossa vida, todo mundo viu o que Jesus fez na nossa vida.
E essa é uma pequena parte da minha história. Meu Deus, se você quiser saber o testemunho completo aqui no livro, gente. Bem pequena. Meu Deus, isso foi um resumão, né, do que tá no livro. Meu Deus do céu. E assim, pra gente fechar, né, o quão é importante as escolhas, porque as pessoas pensam que o que a vida fez com ela é o que guia o futuro, né? Que a vida fez comigo, e elas tornam a culpa do que acontece com elas terceirizam a culpa, né? Porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, aí aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, elas se vitimizam e colocam a culpa em outros responsáveis. Sim. E sendo que Deus colocou o poder da escolha nas nossas mãos, né? Sim. Deus nos deu o poder de escolher. E as suas filhas poderiam estar trilhando o mesmo caminho que você trilhou, né? O que foi trilhado lá atrás. Sim. E, nossa, é muito forte, né? O quanto, assim, o inimigo tem poder, mas Deus... Nossa, nada se compara. Nada se compara com o tamanho do nosso Deus. Nada, e o quanto Ele nos ama, né? A vontade permissiva de Deus de ter mostrado, ter te levado até isso. A permissão dele de você ter vivido pelas suas escolhas, né? Ter vivido até aqui, mas Ele colocou alguém que intervisse no seu caminho e te profetizar sobre você que você iria morrer mesmo. Nossa, mas morrer pro mundo, né? Morrer pro mundo, morrer pro Meu pecado. Meu Deus do céu. Eu queria dentro disso, pra fechar, que você fosse esse homem que falou com você nesse dia. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui assistindo que... Sim. Talvez estejam pensando em se matar hoje, talvez estejam nesse mesmo caminho, não que tenham se envolvido com a criminalidade ou tenham se envolvido com algo terrível assim, mas que estão pensando em morrer mesmo, né? E precisam de um profeta que vão anunciar a morte, mas não para o mundo, não para Deus, para o mundo. Sim. Se quiser falar na câmera ali. Nossa, até vontade de chorar, meu Deus. A única coisa que eu posso falar é que tem jeito. Teve jeito para mim, tem jeito para você. Sua vida não acabou, seu destino não chegou ao fim. Deus tem um propósito. Em tudo isso que você está passando, vivendo, sofrendo, Deus tem um propósito. A única coisa que você precisa realmente fazer é tomar a decisão que eu tomei há mais de 10 anos atrás. É entregar sua vida para Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E assim como Ele transformou minha vida, minha história, minha família, Ele também vai transformar a sua. Ainda não acabou. Deus tem um propósito para você. Não desista. Aleluia! E você tinha separado um versículo para nós aí. Profetiza para nós fecharmos esse podcast. Que, meu Deus do céu, que forte. Né? Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele deixa o poder da escolha na mão do ser humano, mas ele dá um toque, né? Escolhe, pois, a vida, que você viva, tu e toda a sua descendência. Meu Deus. Meu Deus. Deuteronômio o quê? 30:19. Olha aí, anota aí pra você ler, meditar e escolher certo. Sim. Não é verdade? Escolher certo. Pastorzão. Eu não tenho nem mais o que falar. Só pode finalizar aí que eu não mais nada. A gente não tem, realmente, não tem nada pra falar aqui, porque, meu Deus do céu, né? Deus, ele é muito poderoso, sabe? Ele pode fazer qualquer coisa nessa terra. Pode mudar qualquer situação. Mas o maior poder, ele colocou na mão do ser humano. Escolhas. Uhum. Escolha. E quando você não escolhe, você já escolheu. Exatamente. Então, decida escolher por Deus, né? Porque uma coisa é fato. Quando você escolhe por Deus, você nunca vai bater cabeça. Você pode até sofrer, né? Porque a gente que é crente... Jesus já disse, né? No mundo tereis aflições. Não tem... Mas tem de bom ânimo. Porque a vitória é garantida. Exatamente. No nosso Jesus. Teve uma vez que a senhora falou, né? No discipulado. Vai discipular obediente. É melhor você sofrer com Deus do que você sofrer sem Deus, né? Tem uma diferença aí. Então, decida sofrer por Deus e com Deus, porque a luta vai ser 1000 vezes mais leve do que viver. Enquanto estivermos nessa terra, vamos sofrer, mas a garantia da vitória é só com Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Exato. Pastor, muito obrigada. Amo sua vida demais. Obrigado, vocês sabem o quanto vocês são preciosos para nós mesmo. Valeu cada minuto. Cada minuto com vocês vale muito a pena. Muito demais. Mesmo. É uma família abençoada, eu sou testemunha disso.
as filhas, obrigado, a família, as igrejas, assim, Deus faz mesmo na vida de um homem que talvez a sociedade julgaria como um ex-presidiário, um ex-traficante, um ex... Tudo que não presta. Mas que não presta. Pra Deus, ser um ex é fundamental, porque ele deixou de ser para viver com Deus. Amém. Então, seja um ex você também. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, e até a próxima.